Comigo foi sabedoria ministrando da tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra não venha ser somente som para nós ouvir, mas que livramento para os nossos ossos. Ó Deus, eu te peço nessa noite, Deus Pai, para que o Senhor venha usar o teu servo, segundo a tua vontade, o teu querer, para que ele não venha falar aquilo que o teu coração está cheio, mas o Senhor colocar diante, ó Pai de Deus, Pai, nesta noite, fala, Senhor, mais uma vez mais conosco aqui neste lugar. Neste momento que pisamos tanto nossos pés aqui, ó Senhor, eu te estou falando através do teu filho, e você que pode dar uma linda salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, Pai do Senhor, irmãos. Amém! A paz do Senhor, irmãos. Amém! Deus abençoe a todos, estou muito feliz aqui com os irmãos. Amém? Deus abençoe o pastor. Seu áudio, grande amigo, em nome a tua Bíblia comigo, o livro de Mateus, capítulo 25, como os irmãos acham, eu quero fazer algumas considerações, né? Deus abençoe a vida dos irmãos. Estou muito feliz em ver alguns amigos aqui que eu não vejo há muito tempo. Samuel, meu amigo, Deus te abençoe, feliz em te rever, amém? Glória a Deus, amigos. Nayara, cadê Nayara? Está aí ainda? Eu já fui para Nayara, está aí, levanta a mão, né? Nayara está aí. Aqui embaixo, eu não sei se é abaixo, mas aquela ali. Deus abençoe para mim. Fiquei feliz em te ver. Amém? Glória a Deus. Eu estava falando com o Cauã sobre a irmã do Renan. Falei, quanto mais irmã. Deus te abençoe. Amém? Falei qual é o monte que vocês estão subindo. Quero também. Que monte é esse aí? Amém? Quero também. Amém? Deus abençoe. Marquei. Glória a Deus. Amém? Marquei. Deus abençoe. Me ajuda aí, Marquei. Em nome de Jesus. Amém? Ainda bem que Marquei não está no querer teclado, né? Eu tenho um peixe demorando para falar sobre Marquei, né, Marquei? Uma vez eu pregava na igreja lá em Rio Bonito, pastor. Tem que contar isso aqui, Marquei. Eu vou falar. Escute, eu pregava na igreja em Rio Bonito, cara. E de repente estou escutando aquele toque. A música do Naruto. Marquei. Eu estou pegando o fundo do Naruto, da igreja. Eu falei, gente, me desligou na hora. Amém, mano? Não vai ter nada hoje, né? Nem Pokémon, nada, nem nada disso, né? Me ajuda aí. Glória a Deus. Irmão, só para descontar aí. Quem achou o livro de Mateus, capítulo 25, amém? Para a nossa meditação, glória a Deus, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as
as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Agora que é triste. Versículo 11. E depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, não sabendo o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E você diz amém. Amém. Por favor, tome o seu assento. Amém. Eu quero fazer aqui uma mudança sobre os levitas. Eu pedi para o Marcrei para voltar no teclado, me ajuda, Marcrei. Por gentileza, só não toca na luta, amém? Glória a Deus, amém? E vou pedir os levitas que podem ficar. E não quero fazer uma pregação bem responsiva. Quem me conhece sabe que eu sou do Brado, sou do Ré, sou do Manassés, mas agora é hora da gente ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, em evidência, ele vai narrar sobre Jesus contando uma das suas parábolas. Nós vemos que o que é parábola? Parábola é uma história metafórica que dá o significado ao exemplo de algo, ou que verbaliza uma ação ou uma exemplificação de alguma coisa. Jesus, ele usava muito, pregava muito sobre parábola. E alguém pode perguntar: pastor, por que Jesus pregava sobre parábola? A primeira coisa que Jesus, o motivo que Jesus dava a pregar sobre parábola, o primeiro exemplo era que Jesus pregava para que não fosse interrompido pelos fariseus. Porque toda vez que Jesus pregava a palavra, sempre havia uma interrupção dos fariseus em questão das leis. E quando Jesus pregava sobre parábola, somente os espirituais e somente aqueles que tinham fé entendiam a conexão e o motivo de Jesus falar sobre parábola. E você vai perceber no texto que Jesus agora ele está alertando ao povo sobre a parábola do reino dos céus. Oh, Deus. Jesus está dizendo: o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Nós vemos que no casamento que Jesus ele dá exemplificação ao reino dos céus. Jesus, quando ele fala sobre o reino dos céus, ele está falando sobre a nossa morada celestial. Ele está falando sobre o lugar em que nós iremos, como ele escreveu no livro de João, capítulo 14. Oh glória, que eu vou preparar lugar. Então, se ele vai nos preparar lugar, é lá que será o reino de Deus. O reino de Deus não está na terra. O reino de Deus está nas moradas celestiais. Nós vemos que o único protótipo do reino dos céus somos eu e você. Por que, pastor, que somos eu e você? Que somos um protótipo do reino dos céus? Porque nós habitamos o Espírito de Deus. E por nós termos o Espírito de Deus, o Espírito ele é a representação do reino dos céus. Então isso quer dizer que nós somos um pedaço do céu habitando aqui na terra. Então entenda, cada um de nós que estamos aqui somos um pedaço do céu. Quem entendeu que se diga glória. Então você vai perceber no texto da Bíblia que Jesus está dizendo sobre o reino dos céus. E você vai perceber na lógica da Bíblia que Jesus está dizendo: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Você vai perceber que aqui vai haver um casamento. E nós vemos que o casamento no Antigo
antiguidade. O casamento judaico não é como um casamento que nós estamos habituados a ter hoje em dia. Nós vemos que o casamento judaico, o primeiro exemplo de um casamento judaico não é como o casamento de hoje, é que o casamento judaico ele dura cerca de 7 dias. O casamento normal que nós estamos acostumados a ver, ele dura aproximadamente apenas um dia. Nós vemos que o casamento que nós falamos sobre o casamento judaico, ele dura 7 dias. E você vai perceber que o casamento naquela época não era um casamento comum como nos dias de hoje. Hoje você vai casar com alguém, é muito comum. Você vai numa festa, você vai num culto, você vai num evento, você vai em qualquer local, você encontra uma menina, ou você encontra um rapaz. É muito comum hoje você troca o WhatsApp, depois está conversando, depois está namorando, depois está beijando, depois está, coabitando, depois está fazendo coisas que não é para fazer, e aí você já sabe onde vai chegar. Mas eu não quero agora falar sobre isso. Nós vemos que o casamento na antiguidade é um casamento arranjado, é um casamento que era feito pelos pais, ou seja, o pai da noiva e o pai do noivo. Você vai perceber que na antiguidade o pai da noiva era ele que escolhia, era ele que via quem era a pessoa ideal para casar com a sua filha. E nós vemos que ali fazia a apresentação dos pais e da noiva e do noivo. E ali, se o pai da noiva gostasse do pai do noivo, ele apresentava um dote que dava, glória, ao pai da noiva ou o noivo. Então eles davam um dote para quê, pastor? Para que pudesse fazer o preparatório para o casamento. E o que era um dote? O dote era algo, era uma quantia verbal, era algo financeiro que proporcionava uma agregação ao casamento, que ajudava na cooperativa do casamento. Era como nos tempos de hoje. Hoje a gente fazendo chá de panela, chá de não sei o quê, chá de tijolo, chá de madeira, chá de chão, chá de água, é chá de tudo hoje. Mas na antiguidade não existia isso. Antigamente era o dote que era apresentado. E se o pai da noiva não gostasse do noivo, pastor, ele não dava nada. Não era nada apresentado. Então você vai perceber pela lógica da Bíblia, glória, que Jesus está fazendo analogia desse casamento. E quando Jesus está fazendo analogia desse casamento, nós vemos que aqui é apresentado 10 noivas. E a Bíblia ela apresenta sobre categorias. A primeira categoria é sobre as prudentes. A segunda categoria é a categoria das loucas. E você vai perceber que a categoria das loucas e das prudentes, qual é o diferencial? Nada. Qual era o diferencial até aquele momento? Nenhum, porque todas estavam ali prontas e ávidas para casar. Todas estavam ali ávidas e prontas e preparadas para o casamento. Mas você vai perceber, glória, que só as preparadas, só as adornadas, só as separadas, só as que estão aptas e aprovadas serão escolhidas para entrar na bodas. Glória, só as que estão preparadas entrarão, glória, namorada celestial com o esposo. E você vai perceber na Bíblia, glória, que quando elas estão ali, você vai perceber que todos estão com lamparina na mão. Você observa no texto que todas estão com lamparina na mão e todas estão com a lamparina acesa. Todas estão vestidas de noiva. Todas estão ali para casar. Todas estão esperando o noivo. Aleluia. Mas tem um porém. Qual é o porém? O noivo não diz a hora que vai vir. Hoje, o casamento comum, hoje, você vai perceber que hoje, você vai no casamento, é muito comum você ver que a noiva é a última a entrar na igreja. Mas no dia da vida do noivo, é nós que temos que aguardar ele entrar. É nós que temos que esperar o noivo chegar. É nós que temos que aguardar
é: se o noivo viesse agora, quem crê que entraria com ele nas bodas celestial, levanta a sua mão. Você vai perceber na Bíblia que todas estão ali para casar. E você vai perceber na Bíblia que elas estão aguardando o noivo. Todas com lamparina. Todas vestidas, todas adornadas. E você vai perceber na Bíblia que passando-se o tempo. Agora, diz a Bíblia que quando deu meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. E você vai perceber que todas estão com azeite. Mas eu quero falar algo aqui sobre o azeite. Entenda, Senhor, que na Bíblia existem 12 categorias de azeite, mas eu quero falar de 3 hoje. O primeiro azeite que a Bíblia apresenta é o azeite da mirra. Pastor, o que é a mirra? Mirra é aquele azeite que aquela mulher, ela perfuma os pés e unta os pés de Jesus. A mirra é o azeite mais caro que tem em Jerusalém. Não tem nenhum azeite com um preço maior do que a mirra. Você vai perceber que a mirra, ela proporciona um aroma fixador, a qual você consegue sentir o aroma 5 a 10 metros de distância. É como se fosse um essencial. Hoje tu vai ver, tu sabe quando a pessoa está com essencial. A pessoa pode estar atravessando a BR. Você sabe que ela está com o tio ou o essencial. Mas a mirra, ela tinha um aroma diferenciado. Mas para que servia a mirra? Somente para emocionar a alma. O segundo azeite que a Bíblia apresenta a categoria é o que está canonizado no livro de Cantares, capítulo de número 4, versículo 14. A Bíblia fala sobre um azeite chamado canela, azeite de canela. E você vai perceber que o azeite de canela é diferencial do azeite de mirra. Por quê? Porque o azeite de canela, ele é como se fosse um álcool. Quem aqui já acendeu fogo com álcool, levanta a mão. O azeite, quando você vai acender um fogo com álcool, o que ele acontece? Ele dá aquela explosão, mas depois ele acaba. Ele acende, mas depois ele reduz. É como se fosse um álcool. Ele acende, mas ao mesmo tempo não tem durabilidade, não tem fixabilidade, não tem nenhum tipo de permanência. Meu Deus! Por quê, pastor? Porque entenda, para você, o que faz acender a lamparina é o azeite. Isso. Mas entenda o texto, que o noivo ele chega, qual horário que o noivo chega? Qual horário que o noivo chega? Se o noivo chega à meia-noite, se elas estivessem com o azeite de canela, ele ia ter durabilidade até meia-noite? Não. Ele ia se apagar. Por quê? Porque ele não tem durabilidade. Esse que é o problema da nossa geração. Eita! O problema da nossa geração é como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo de número 3. Vós sois todos insensatos, que começaram no espírito e terminaram na carne. A gente temos o hábito de começar no fogo, mas passa-se o tempo e o fogo parece que vai se diluindo, parece que o fogo vai se apagando, parece que quanto mais você tem tempo de crente, parece que o fogo vai se desvaindo. Parece que você vai diminuindo a potência, parece que você vai diminuindo a graça, parece que vai diminuindo o fogo, parece que está diminuindo o poder, parece que está diminuindo a glória.
se apagar. Eu creio que eu estou pregando para uma igreja que o fogo ele tem durabilidade. Agora, cadê você que tem fogo? Agora que o fogo ainda está aceso, levanta a tua mão. Agora, porque eu creio que eu estou pregando para uma igreja que ainda tem fogo. Então entenda, não se apegue ao azeite de canela, porque ele vai se apagar. E pastor, então, se o azeite de mirra não é o essencial, se o canela não é essencial, qual é o essencial? Meu Deus! É Deus. O essencial, o azeite essencial é o azeite das oliveiras. Eita! Pastor, me prova na Bíblia de prova. Salmos capítulo 52, versículo de 8. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Por que, pastor? Porque pode passar o tempo que for. A oliveira, ela está lá. A oliveira é o único azeite que tem permanência. Oh, glória! A árvore das oliveiras é uma árvore que ela dura cerca de mais de 100 anos. Oh, glória! Por que, pastor? Porque ela tem permanência. Pastor, me prova na Bíblia. Te provo. Lembra quando Noé, ele faz a arca? Oh, glória! E quando ele faz a arca, oh, glória! A Bíblia diz que a arca, ela fica 40 dias, oh, glória, sobre as águas e 40 noites. Diz a Bíblia que a alma no primavera, segura aí, a Bíblia diz que a água, ela cobriu toda a terra, oh, glória, e diz a Bíblia que quando passa 40 dias, 40 noites, oh, glória, diz a Bíblia que Noé vai soltar a pomba, oh, glória, e quando a pomba volta, o que é que ela traz no bico? Uma folha de mel. Olha! Diz a Bíblia que a água do dilúvio, ela destruiu a terra, mas não destruiu a árvore da oliveira. Você não pegou não? Seja como a oliveira na presença de Deus. Porque entenda, porque nós vivemos numa geração, irmão, Meu Deus! Fala! que infelizmente começa no fogo, mas depois vira água. Meu Deus! Começa no fogo, Renan, mas parece que o fogo apaga. Inverte o tempo fazendo nós criar permanência, não. Faz pessoas Ai, meu Deus! esvaziar. Meu Deus! Porque tem pessoas que se apegam ao tempo de crente. É! Eu vou falar e não vou entrar nisso. Ai, meu Deus! Escuta isso aqui. Você vai perceber que até no tabernáculo do templo, se você ler no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo de número 24, diz a Bíblia que quando eles fazem as arcas, ou seja, as estruturas do templo, o que eles usavam para fazer a cerimônia do templo? O azeite da oliveira. Então não seja um azeite que se apaga, seja um azeite que permanece. Pega na mão desse crente, cata a mão dele, vê se ele está